Oi gente, aqui é Marcelo da Integral Mind e eu estou fazendo esse vídeo aqui agora para complementar as operações com frações, né? Então eu ensinei as fraçõezinhas, a tabela de fração, como simplificar, como usar as frações para fazer cálculos de divisão e conta até de vezes, cálculos mais complexos, e agora vamos fazer operações só com frações, como tirar mínimo múltiplo comum, enfim. Eu vou explicar mais para frente um vídeo só para MMC e outro só para MDC, então, talvez os dois juntos num só. Mas aqui eu preciso explicar como é que vocês fazem para tirar mínimo por equivalência de cabeça, tá bom? Então tá bom, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, meio mais um terço mais um quarto. Putz, passa a barra, né, não sei o que, mano, pera aí, calma lá, vamos conversar aqui. Primeira coisa, vamos introduzir a ideia do MMC. O que é o MMC? MMC, cara, é um meio de conversa entre esses caras aqui. Tanto o meio fala uma língua, o terço fala outra e o quarto fala outra. Eu tenho que achar uma língua que todos eles falem. Então, o MMC aqui é o menor número possível que dá para dividir por 2, por 3 e por 4 ao mesmo tempo, que às vezes é a multiplicação entre eles. Nesse caso não vai ser, porque o 4 tem o 2 dentro dele. Então o número aqui vai ser 12. Então, depois por enquanto a gente vai fazendo só na intuição, depois eu vou explicar bonitinho como é que faz e tal. Vamos fazendo só na intuição, que alguns de vocês já sabem como tirar MMC de olhar, assim. Então vamos fingir que a gente já sabe, tá? Depois a gente vai ver melhor. Então, o que é tirar mínimo por equivalência? Tirar mínimo por equivalência é o seguinte, a gente vai transformar esse cara aqui em alguém sobre 12. Agora, 1 meio é quanto sobre 12? Bom, o cara de cima não é metade do cara de baixo, então esse cara aqui vai ser 6 sobre 12. Dá pra ver? Normalmente, se a gente tivesse a fração 6 sobre 12, a gente simplificaria para ter 1 e 2, né? Mas ninguém pensa em complicar a fração para poder chegar numa coisa mais complicada, tipo 6 sobre 12, né? Por que é que eu estou falando de fazer esse 6 sobre 12 assim? Vamos pegar esse terço aqui, ó. Esse terço aqui, ó, eu quero que fique sobre 12. Quem sobre 12 vai dar 1 sobre 3. Bom, tem uma regra prática, tá? Para você que olhou ali e falou, meu Deus, como é que eu vou fazer? Tem uma regra prática, tá? Então, assim, eu tenho que... Imagina o seguinte, eu tenho aqui 1 terço e ele tem que ser alguém sobre 12. Aqui eu tive que multiplicar por quanto? Por 4, não foi? Então é só eu multiplicar por 4 aqui também. Ó. Então isso aqui vai ser mais 4 sobre 12. E o último cara aqui, 1 quarto, vai ser 3 sobre 12. A resposta final vai ser 6 com 4, 10, 13 dozeavos. Tá bom? Esse é o menor número que dá para tirar essa resposta aí. Agora vamos ver esse daqui, ó. 2 quintos, 1 terço e 3 quartos. Bom, o mínimo aqui, meu, vai ter que multiplicar, porque todos esses caras são primos aqui. 5, 3 e 4, não tem muito o que fazer. Então vamos fazer o seguinte, ó. 5 vezes 3 é 15, vezes 4 é 60. Ou, se preferir, 5 vezes 4 é 20, vezes 3 é 60. Resumindo, velho, vai ficar todo mundo 60 embaixo, tá? Se esse cara aqui é 5, vai ficar 60 embaixo, eu tenho que multiplicar por 12. Então, em cima vai ficar 24 sobre 60, mais 20 sobre 60, menos... Ai, 4 para quanto dá 60? É 15, velho. Então, vai ficar 45 sobre 60. E aí eu faço a conta só com esses caras de cima. Então, isso aqui vai ficar 44, menos 45 vai dar menos 1 sobre 60. Tudo bem? Vou botar uma barra aqui para não misturar com o outro. Tá bom, vou fazer esse aqui, ó. 1,5, 0,3 menos 60%. Pronto, tava fácil, agora melou, né? 1,5 é 3 sobre 2. Por quê? Porque meio é 1 meio, não é? Ai, nossa, como que você fez isso, velho? Ó, é 1 mais meio, né? O 1 é 2 inteiros sobre 2. E o meio é 1 sobre 2, então dá 3 sobre 2. Por quê? Porque você sabe já que isso aqui é isso, né? Então tá bom, então 1,5, 1,5 é 3 sobre 2. 0,3 é 3 décimos. E 60% é 0,6, ou seja, 6 décimos. Poderia falar que é 3 quintos? Poderia, lembra lá que eu falava 0,6 é 3 quintos, 0,4 é 2 quintos? Poderia, mas nesse caso já fica até melhor deixar assim, porque já tem um 10 aqui, ó, né? Então, resumindo, só preciso mudar esse cara aqui, ó. Fazer esse cara virar 10, tem que multiplicar por 5, isso aqui vai ficar 15, mais 3, menos 6. 15 mais 3, 18, menos 6,
dá 12 décimos, que dá 1,2 de resposta. Vamos lá para esse aqui agora. 1 e 3 meios, esses caras chamam números mistos, tá? Quando você tem parte inteira e parte fracionária, também é escrito dessa forma, 1 e 3 meios, tá? O que quer dizer isso? Isso aqui quer dizer 1 mais 3 meios. E o 1 inteiro são 2 meios, mais 3 meios dá 5 meios. Legal, né? Mas eu não quero que você faça a conta. Lembra que eu tô fazendo um bagulho aqui, tô escrevendo porque eu tenho que escrever alguma coisa nesse vídeo, porque senão você é só ficar ouvindo eu falar, você fala, esse cara é louco. Então, pra você tem que pensar o seguinte, se o cara te der um número assim, ó, 2 mais 3 quintos, por exemplo, vai pensar, o 2 são quantos quintos? São 10 quintos, mais 3 quintos, isso dá 13 quintos e acabou. Não é pra fazer mais nada, não é pra escrever nada disso aqui que eu escrevi, tá bom? Vamos pro próximo. 17 sobre 4 mais 2 sobre 3, vezes, fora do parênteses, 12 sobre 25. Tá bom. 4 e 3 é 12, velho. 12. E aí, então se aqui é 12, eu multipliquei por 3 aqui, vou ter que multiplicar por 3 lá em cima, mano. Como tu vai dar esse negócio por 3 lá em cima, mano? Vai ficar 3 vezes 17, aí eu uso a matéria da aula passada, né? 3, 30 vezes 10, né? E 3 vezes 7, 21, vai dar 51 dozeavos. 51 dozeavos. Quando ficar muito complicado, obviamente você pode escrever, né? Ficou chato de lembrar. Puta, ainda mais com fração, mano. Escreve aí. Tá bom. 3 para 12 é 4, então vai dar 8 sobre 12. Aqui esse cara, né? Vezes 12 sobre 25. Beleza. O vezes está fora, deixa ele por último. Então isso aqui vai ficar 59 sobre 12. Sobre 12. Vezes 12 sobre 25. Que tchau. Corta, mano. Então isso aqui vai ficar 59 sobre 25. Ok? Ok. Lá em frações algébricas eu vou explicar como é que corta esse negócio. Quando que pode cortar, quando que não pode. Quando passa para lá, fica menos, mais... Explicar tudo isso mais pra frente, tá? Aqui é só pra fazer conta com um númerozinho, entendeu? Dá pra, se você tiver um filho aí que tá na, sei lá, 5ª série, 6ª série, ele não está aprendendo assim na escola, tá? Na escola eles são obrigados a explicar segundo uma certa metodologia que é adaptada para a idade deles. Mas você é mãe, você é pai, você resolveu aprender esse negócio aqui, conseguiu aprender direito, dá pra você ajudar seu filho, inclusive se ele estiver entendendo, explicando dessa forma, tá? Nada impede, viu? Então tá bom, 9, 18, 16 e 6 é 18, velho. Então, esse aqui, ó, 9 são 2 vezes para dar 18. Então isso aqui vai dar 6 sobre 18, mais 5 sobre 18, mais 3 sobre 18. Isso aqui vai dar 11, 14 sobre 18. Você é obrigado a simplificar a fração. Se der para simplificar, isso daqui vai dar 7 nonos. A resposta vai estar assim, não vai estar desse jeito, tá? Ok. E agora o últimozinho para explicar aqui. 45 quartos, 1, 15, 14, 60. Socorro. Tá bom. 15, 4, 60. Bom, 60. 4 para virar 60 precisa de 15 aqui. 15. Então vou ter que multiplicar 45 por 15. Aí você lembra que teve uma aula atrás, né, meu? 45 vezes 15. 45 vezes 10 é 450. Vezes 5 é metade disso, que é 225. Isso aqui vai dar 675 sobre 15. Mais 1 sobre 15. Mais... Putz, não, peraí. É sobre 60, né, velho? Desculpa aí. Tô olhando, eu falei, cara, mas o último ficou 60, mano. Pra fazer esse 4 aqui virar 60, eu multipliquei por 15. Então ele fica 60 embaixo aqui e 60 embaixo aqui. E o último fica já... Opa, ainda faltou 1 aqui, né? Não é 1 sobre 60. Aqui, ó, para virar 60, eu vou ter que multiplicar por 4. Então em cima é 4. E aí o último, sim, 14 sobre 60. E aí é só somar esses bagulho aqui, né, meu? 675 mais 8, que é o 4 mais 4, vai dar... Vamos fazer aos poucos. 675 mais 14 vai dar 685, 689. 689, 690 tirando 1, 693. 693
sobre 60. Dá para simplificar? Dá. Primeiro que são todos múltiplos de 3, mas se não soubesse, se não fosse, ainda tem que somar as casas e ver se dá para dividir por 3, tá? Nesse caso aqui, ó, se eu dividir por 3 vai dar 231. 231 e dividido por 3 aqui vai dar 20. Aqui já não dá porque esse cara ficou ímpar. Não dá para dividir nem por 10 nem por 2. Então, fica aí como tá, ok? Então, essa aqui é a aulinha explicando como é que faz continha com fração, especialmente tirando o comecinho de MMC, né? Só MMC aplicado a frações, e aprender a tirar mínimo por equivalência, passando um pouquinho por números mistos e operações com mais, menos e um pouquinho de vezes ali, tá? Ah, tem um detalhe, cara, esse detalhe é importante, ainda bem que eu lembrei de falar isso aqui agora, que é divisão de frações. Falta o seguinte, ó, se eu tiver, por exemplo, 1/2 dividido por 3, que é isso, mano? Isso aqui é a mesma coisa que 1/2 dividido por 3 sobre 1. A regra é, a primeira mantém e inverte a segunda. Por quê? Porque não dá para fazer divisão da divisão da divisão da divisão, entendeu? Esse 1 aqui é divisão da divisão da divisão, é muita coisa muito empilhada, tá ligado? Então o que a gente faz? Desinverte o negócio, é tipo menos, menos, mais, entendeu? É tipo não vou ao cinema, quer dizer que você vai. Então, tipo, junta o negócio e monta uma regra prática que funciona sempre. A regra é, pega, mantém o de cima e o de baixo você inverte. Então isso aqui vai dar 1/6. Beleza, então vamos fazer esse daqui, ó. 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 2. Olha só que delícia, né? Como faz essa meleca aí? Então tá bom, vamos começar com esse cara aqui de baixo, ó. 1 mais 1/2. Esse 1 mais 1/2 são 2 meios mais 1 meio. Isso aqui dá 3 meios. Então isso aqui vai dar 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 3 meios. Toda vez que eu tiver 3 meios, esse cara aqui, ó, é 1 sobre 1. Então vale a regra. 1 dividido por qualquer coisa que seja fração dá a coisa invertida, tá bom? Porque seria 1 sobre 1, você inverte, multiplica por 1, vai dar na mesma, tudo bem? Então isso aqui vai ser igual a 1 mais 1 sobre 1 mais 2/3. Ah, 2/3. 2/3, então esse cara aqui ó, são 3/3, mais 2/3, isso aqui vai dar 5/3. Aqui, 5/3. Isso aqui é igual a 1 mais 1 sobre 5/3. Deixa eu apagar essa barra aqui que ficou comprida. 1 sobre 5/3. Isso aqui é igual a 1 mais 3/5. Pintar de verde aqui para identificar. 3/5. E 3/5 com 5/5 vai dar 8/5. Confere minhas contas porque eu não faço preparação de aula, não checo o resultado, eu simplesmente cato o centro e começo a escrever, tá bom? Então, se eu errei alguma coisa aí, me comenta aí que avisa que eu gravo uma errata, uma correçãozinha, tá bom? Mas a princípio é isso, ok? Então, quando vocês tiverem divisão de fração, faz desse jeito aqui que isso aqui resolve, ok?